palavra do Senhor nos diz: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuires. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais, passando o Jordão, a fim de a possuires. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aleluia. Senhor, poder sentar. Glórias a Jesus. O pastor havia falado comigo que o culto de hoje, sexta-feira, estaria voltado para a questão da maldição. Eu faço revisão de livros para uma editora e eu tenho sido abençoada grandemente por esses trabalhos. Eu sempre digo, o Senhor é tão maravilhoso que Ele me dá o trabalho e ali eu ganho por executar o trabalho e ao mesmo tempo o Senhor me passa grandes ensinamentos. Aleluia. Aleluia. E uma psicanalista, uma autora, o nome Ana Princesval, ela escreveu de forma tremenda e eu absorvi aquele ensinamento que eu outrora, confesso, não sabia. Ela no livro, ela escreveu dizendo que não existe a questão da quebra da maldição. E eu fiquei assim perplexa, porque já muitos e muitos anos caminhando no Senhor, eu nunca tinha ouvido essa questão. Mas eu vou colocar aqui e os irmãos vão entender perfeitamente. Primeira coisa, a maldição, ela foi proposta por Deus. Aqui no versículo 19 diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A questão existe, bênção e maldição, Deus colocou. Por que isso? Porque Deus, Ele deixou para nós o livre-arbítrio. Ele deixou para nós a questão da escolha. E às vezes não entendemos. Existem pecados geracionais. O que são pecados geracionais? São pecados que os nossos antepassados cometeram pela escolha que fizeram. E ali os demônios que estão sobre esse domínio, eles continuam atuando de geração em geração, pela escolha que eles fizeram atrás. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Foi proposta do Senhor. Tudo, amados, tem uma origem lá atrás. Nós não podemos desconsiderar isso. Viu? É assim como caminha a humanidade. O Senhor me deu certa feita, me fez olhar para os meus pés e me mostrou como caminha o homem. Ninguém pode caminhar se colocar os dois pés assim, em paralelo. Assim a pessoa pula, não consegue andar. Para andar, nós temos de colocar um pé à frente e o outro fica atrás como base. Ninguém existe
sem desconsiderar os antepassados. Nós estamos aqui porque nós temos antepassados. Glória a Deus. E esses antepassados fizeram escolhas. O Senhor propôs bênção e maldição. Algumas coisas vivemos porque outrora houve alguém na nossa família que fez escolha errada. Vamos raciocinar isso, viu? Então, quando a pessoa diz assim, olha, se a sua mãe é diabética, você tem que ter cuidado, porque você é propensa a ter diabetes. Isso é uma coisa que nós precisamos cancelar. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa psicanalista, ela diz que nós precisamos fazer um genograma. O que é um genograma? É procurar fazer uma árvore, né? Tipo genealógica, da parte do nosso pai, da parte da nossa mãe, para ver quais são os pecados comuns. E nós vamos ver que tem certas coisas que vão ali sendo permanentes. Era com o tio, era com o primo, e agora está acontecendo com o filho. Pecados geracionais. Pelas escolhas dos nossos antepassados. Mas você pode dizer, eu reconheci o Senhor Jesus na minha vida, toda maldição ali foi parada. No reino espiritual da maldade, você tem de entrar, limitar e dizer, a partir de hoje, eu cancelo, eu anulo toda a maldição dos meus antepassados, do meu tio, da minha avó, do meu parente. Vai dizendo o nome e dizendo, Senhor, eu te peço perdão pelo pecado que eles cometeram atrás. Aleluia! Amados, eu fiz isso. Eu fiz. E eu comecei a perceber que há alguma coisa dessa potestade pegando o lado da minha mãe. A minha mãe saiu de lá do Nordeste, no Brasil, não é? Porque tinha discutido com o pai, havia brigado com o pai havia batido nela com uma vassoura e abriu a cabeça dela. E ela saiu de lá da Paraíba e foi para o Rio brigada com o pai. Ficou vários anos sem falar com o pai. Depois ela veio para o Rio de Janeiro e ficou intrigada com a irmã. Muitos e muitos anos. Depois, eu com o meu irmão não nos entendíamos. E eu não sabia por que daquilo. Depois tive assim a questão do meu irmão comigo. Depois o meu irmão usou a filha para ele e a filha atacarem a mim, prejudicarem a mim pelo meu filho. Ele se juntou, fez amizade assim com o meu filho e não com a minha filha, o meu irmão. E aí, assim, pegando o meu filho, ele começou a me atacar. Mas não é o meu irmão, vocês percebem isso? Não é o meu irmão, são potestades, são demônios que tem coisa lá atrás. E eu tenho dito nas minhas orações, Satanás, eu cancelo quando nós vamos fazer alguma operação numa máquina de banco, quando nós digitamos um valor errado, quando nós colocamos alguma informação que não é correta, foi uma escolha nossa. Erramos, mas nós apertamos o botão que diz assim, cancela. Cancela. E ali volta atrás e você corrige aquilo. Não é assim? É isso mesmo. Então, hoje, o Senhor trouxe vocês aqui. E hoje, vocês vão apertar o botão cancela. Cancela. O que foi enterrado atrás, cancela. E agora vai corrigir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Toda intriga, toda doença, dizendo que tem pressão alta, fulano é pai, tem pressão alta, então eu também sou propensa a ter. Não! Em nome de Jesus, cancela, corrige isso. Toda potestade, se necessário for, jejum e oração. Porque há certas caixas de demônios que só saem debaixo de jejum e oração. E orando diferente agora, Senhor, eu entro agora, Senhor, em nome de Jesus, na região espiritual da maldade e vou cancelando todo
toda prostituição que pegou fulano, beltrano e ciclano, todo pecado de adultério na minha família que pegou fulano, beltrano e ciclano, e vai relatando, e vai ali cancelando, Aleluia. e corrigindo, Aleluia. cancelando e corrigindo, em nome de Jesus. É forte. Você não é propensa a ter câncer porque a sua mãe morreu de câncer, não. Está queimado no nome de Isso queimado no nome de Jesus. Aleluia. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Ah, mas então eu não posso ter uma doença? Nós somos carne, às vezes passamos, mas nós não vamos ficar prostrados com isso. É verdade. Nós vamos caminhar debaixo da luz do Senhor. Aleluia. A luz que dissipa todas as trevas. Glória a Deus. Agora eu quero convidar os amados para verificarem na palavra do Senhor. Vamos ver em Gênesis no capítulo 12. Olha aqui como é que essa coisa funciona. Gênesis capítulo 12. Glórias a Jesus. Vamos ver aqui a igreja junto comigo. Louvado. Capítulo 12, nós vamos ler os versículos de 10 a 13. Pode ficar sentado mesmo. Capítulo 12 de Gênesis. Eu convido você a ler também isso na sua Bíblia e depois você marca também isso que é importante. Aleluia. Gênesis capítulo 12, versículos de 10 a 13, diz assim: Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é mulher dele. E me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Versículo 13. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. Primeiro, Abraão não tinha que entrar no Egito. Ele já estava no lugar onde Deus tinha designado. Ele, em desobediência, foi para o Egito, desceu para o Egito. E aqui ele chamou a sua esposa e falou para ela: mentir, diga que você é minha irmã. Não era, era esposa, não era irmã. Quando nós temos uma direção de Deus, Deus falou, confirmou, e nós queremos ir para o lado que achamos que é o correto, nós abrimos a brecha para Satanás. Viu? Aqui diz claramente, ele desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Mas Deus não havia dito para ele descer para o Egito. Então, às vezes, coisas nos sobrevêm pelas nossas atitudes. Porque achamos que deve ser de determinada forma e não da forma de Deus. É, Jesus. Quando nós achamos isso, abrimos brecha para o inimigo. E ele é sagaz. Quando Abraão fez isso, ele deu legalidade a Satanás, que logo soprou no ouvido dele: olha, diga assim, viu, Sarai? Diga que tu és minha irmã, porque tu és bonita. Então eles vão querer fazer assim, vão me matar, vão ficar contigo. Então ele levou Sarai a mentir. Amados, agora eu quero que a igreja veja comigo, também aqui no versículo 18, antes de ir adiante. Versículo 18 diz: Então chamou o faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Viu? Então aqui já teve a repreensão do próprio faraó para Abrão. Por que você mentiu, em outras palavras? Mentira não é de Deus. Não é. Viu? Agora vamos para Gênesis capítulo 26, para vocês entenderem o que Deus colocou aqui no meu coração. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, 26, versículo 1, 2 e depois de 7 a 9. Capítulo 26 de Gênesis, versículo 1.
Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão.